A ditadura militar foi um período compreendido entre 1964 e 1985, que foi caracterizado pela violência, pela repressão e, em geral, pela violação dos direitos humanos. Uma instituição que teve um papel muito importante tanto na aplicação do golpe, mas que também assumiu o papel de oposição no decorrer desses anos, foi a própria Igreja Católica. Para poder entender essa mudança, esse tipo de pensamento, a gente precisa voltar um pouco antes do próprio golpe. Temos que entender que na década de 50 e 60, o Brasil estava deixando de ser um país agrário e estava começando a se tornar um país urbanizado, um país industrializado. Essa mudança social fez com que a Igreja Católica perdesse vários fiéis para as novas religiões, como o protestantismo e a Umbanda. Nesse período, a igreja meio que começou a entrar em pânico, porque sem os fiéis ela não é nada. Então ela começou a meio que ir contra toda essa ideologia que estava tendo no Brasil, de desenvolvimento, esse tipo de coisa. Com o governo de João Goulart, ela surtou de vez, porque na cabeça de muitos, o governo de João Goulart ele era comunista, por causa desse lance das reformas de base que ele propôs. Então, quando ela viu que tinha esse risco de ter um governo comunista, ela falou assim, não, chega, agora já deu. Então ela apoiou os militares, pensando que os militares entrariam no poder, retirariam essa ameaça comunista que ameaçava acabar com a Igreja Católica, tirariam todo esse tipo de ideologia e depois voltariam o poder aos civis, talvez ele então reestruturando o poder da própria igreja. Só que não foi assim que aconteceu, como todo mundo sabe. O poder dos militares foi perdurando durante anos, eles só aumentaram a repressão com o tempo, e aí a igreja falou, cara, a gente fez coisa errada, agora a gente vai ter que lutar contra. E é nisso que começa essa mudança de posicionamento da própria igreja. Bom, a Igreja Católica teve um papel bastante contraditório durante o regime militar. Isso porque, no início, ela era favorável aos militares e acabou contribuindo para a desestabilização do país, que foi um cenário bem favorável para o golpe acontecer. Isso porque um grande segmento da igreja, a grande maioria, tinha ideias em comum com os militares, como eles temiam a ameaça comunista e iam contra o governo de João Goulart. Inclusive, o alto clero, juntamente com alguns grupos femininos, e com a ajuda da população, promoveram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A marcha teve bastante destaque nacional, pois reuniu cerca de 500 mil pessoas em São Paulo, e eles lutavam pela reforma da democracia e pelos interesses já citados antes. Eles fizeram a passeata da Praça da República até a Praça da Sé e rezaram várias missas, inclusive uma com o nome de Pela Salvação da Democracia. Bom, o ponto em que a igreja vai contra os princípios dos militares é após a instauração deles no poder, onde a igreja percebe que eles estão indo contra a democracia e violando os direitos humanos, principalmente com o ato institucional 5, que foi a gota d'água para a igreja ir contra o governo, que foi o ato que declarou que a tortura seria um ato aceitável como método interrogatório. E por ser uma violação dos direitos humanos e contra a ideia da igreja, houve esse desentendimento. E por conta disso, os militares passaram até mesmo a perseguir e torturar o clero e representantes da Igreja Católica. Bom, no contexto de ditadura militar, houve vários conflitos internos dentro da própria igreja, pois de um lado estavam aqueles que defendiam as mudanças radicais, dados como esquerda, e os tradicionais, os fiéis à moda, à direita. Essa divisão entre direita e esquerda se deu depois que os freis dominicanos Beto, Tito, Ivo e Fernando, eles se aproximaram da ALN e, obviamente, os militares não gostaram disso. Tanto que eles sofreram repressão, alguns foram presos e torturados. E anos depois, o Frei Tito, ele se matou devido aos traumas sofridos quando ele foi torturado. Mas o que realmente fez a igreja mudar de lado, o estopim, foi o AI-5, de dezembro de 1968, que tinha como base disseminar a tortura como método sistemático de interrogatório. Para retratar essa época,
Chico Buarque também ele fez uma obra intitulada Chapeuzinho Amarelo, que ela retrata o medo que as pessoas tinham do militar. Tanto que esse medo também foi um dos que causou a mudança da igreja, pois o medo fazia com que as pessoas deixassem de seguir a igreja. A igreja estava perdendo os seus fiéis por causa do medo que elas tinham dos militares. Houve então uma polarização dos eclesiásticos entre reformistas e modernizadores conservadores, que não apoiavam abertamente nem na direita nem na esquerda. E dessa forma, entre 1963 e 1964, os modernizadores conservadores eles acabaram por ganhar as eleições da CNBB. A Igreja Católica, então, passou por processos para se adaptar às mudanças sociais e políticas que estavam acontecendo na época, como a industrialização e urbanização do país, e o Concílio do Vaticano II foi um desses processos que aconteceu entre 1962 e 1965, que resultou na amenização do extremismo da Igreja com relação à imagem do homem e com relação a outras religiões, com o intuito de ir contra a desmoralização que a própria sofreu diante do tempo que ela se manteve em silêncio com relação aos regimes violentos e os atos violentos praticados pelos mesmos nos países em desenvolvimento. Foi realizada também a Assembleia Geral em 1968 em Medellín, na Colômbia, com o intuito de aplicar as resoluções do Concílio nas instituições religiosas dos países latinos. E as principais resoluções ditaram que a Igreja teria que ajudar os pobres, defender os oprimidos, defender os direitos humanos e denunciar as injustiças e a violência desses regimes. E isso tudo gerou várias críticas ao capitalismo e foram também criadas as CEBs, que eram Centros de Ações Políticas das classes mais populares. Instaurou-se então novas formas de evangelização com o intuito de criar um contato mais estreito entre a Igreja e seus fiéis, e surgiram órgãos como a JOC e a JUC, e órgãos em defesa dos oprimidos também, como a CMI, a CJP e a CPT. Como resposta ao acirramento da violência e da opressão na ditadura militar, a Igreja Católica adotou a Teologia da Libertação no final da década de 1960. Essa teologia ela também defendia os pobres e os oprimidos, mas além disso ela lutava contra a fome, dizia que a pobreza era estrutural e sistemática e ela devia ser combatida com ações políticas. Ela defendia o direito à propriedade privada, defendia o desenvolvimento social e fazia uma leitura mais politizada do Evangelho. O apoio que ainda restava da Igreja Católica à ditadura militar foi minguando à medida que o regime ficava mais violento. Então, diante disso, os órgãos religiosos eles passaram pouco a pouco a se manifestar contra o regime e a questionar e debater os ideais que serviam como justificativa para o mesmo. Por fim, a gente pode concluir ressaltando os principais pontos estudados. E o primeiro ponto é que, na década de 50, o Brasil estava se tornando industrializado, e com isso a Igreja Católica foi perdendo seus fiéis. E por conta disso, por conta da perda do seu poder, ela começou a ir contra o governo do João Goulart e começou a apoiar a ditadura militar. E um dos protestos da Igreja contra o governo do João foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A gente também pode ressaltar a aproximação dos freis à LN. Essa aproximação resultou em uma divisão interna da Igreja entre os de direita e os de esquerda. E isso tudo resultou em muita perseguição, muita tortura e até muita morte dos freis envolvidos. A Igreja foi parando de dar o seu apoio à ditadura militar uma vez que ela foi percebendo que a ditadura infringia não só a democracia, como violava os direitos humanos, o que a Igreja não apoiava. E o que fez com que a Igreja parasse totalmente de apoiar a ditadura foi a publicação do Ato Institucional 5. Outro ponto que a gente pode ressaltar é que, com tudo isso que estava acontecendo, com toda essa necessidade que surgiu de se adequar ao cenário da época, surgiu o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965, e ele foi como uma amenização do extremismo que a Igreja teve com relação ao homem na época. Com isso, também surgiu a Assembleia Geral, que aconteceu em 1968, e ela serviu para aplicar
em todas as igrejas da América Latina tudo o que foi acordado no concílio. E seus principais objetivos eram defender os direitos humanos, lutar contra a injustiça e afins. E por último, no final da década de 60, surgiu também a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela defendia atos humanistas, como, por exemplo, luta contra a fome, dizia que a pobreza devia ser destruída através de atos políticos, ela também defendia a propriedade privada e ela também fazia uma leitura mais politizada do evangelho.